E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre dúvidas, mitos e verdades sobre a depilação. Eu percebi, gente, que é um assunto que tem bastante dúvidas, bastante mitos que é levado como verdade, bastante verdade que é levado como mito. Então eu achei interessante gravar esse vídeo aqui e tentar explicar para vocês. Então bora lá pro vídeo de hoje. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Alicia, sou esteticista, também trabalho como designer de sobrancelhas e também recentemente comecei a atender, comecei a entrar no mundo da depilação. Então, gente, já adianto pra vocês que não são coisas da minha cabeça, tá? São coisas que eu aprendi no curso e mesmo aprendendo lá no curso que eu fiz, foram coisas que eu fui pesquisando também, né? Porque a gente nunca se dá por vencida aprendendo em um lugar, né? Então a gente sempre vai procurar porque existe muitos profissionais, muitas técnicas, muitos produtos, então cada um tem um olhar a partir da sua experiência. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve que ajuda demais o meu trabalho aqui, já deixa o like e agora sim, real oficial, bora pro vídeo. A primeira dúvida que eu percebo que aparece muito, principalmente lá com as minhas clientes no estúdio, que é o seguinte, gente, se a cera, ela causa flacidez. Gente, a cera, o produto em si, ele não é capaz de causar uma flacidez. Agora, o que pode causar a flacidez, o que pode ajudar, potencializar, é o atrito, é o fato da gente passar a cera e depois vir puxando, né? Isso com o passar do tempo, assim, com o passar de longos anos, pode sim causar uma flacidez. Porém, gente, a flacidez, ela não é totalmente causada somente pelo atrito. A gente leva em conta também a genética da pessoa, como que é a pele dessa pessoa, como que é o músculo dessa pessoa. Então, a flacidez, ela ocorre por vários eventos e não somente pelo atrito, mas o atrito pode sim ajudar nessa questão aí da flacidez. Uma coisa, gente, que eu faço, que é meu particular, que eu faço lá no meu estúdio, é que a cera eu uso aqui no facial, nas sobrancelhas, eu só venho retirando somente essa parte de cima, porque é uma parte mais consistente, é uma parte mais dura, a gente tem bastante músculo apoiando a nossa pele. Então, raramente, dificilmente, essa pele aqui vai ficar muito flácida a ponto de despencar. Agora, uma coisa que eu não faço é usar cera na parte inferior das sobrancelhas. Por quê? Aqui a gente tem uma pele mais sensível, uma pele mais fina e uma pele que o natural dela é cair, é despencar conforme vai chegando a idade pra gente, né? Porque não tem um músculo que vai sustentar diferente da testa. Então eu não costumo usar cera nessa região porque eu sei que o atrito ali pode piorar ainda mais a flacidez, se caso essa minha cliente já tem tendência a ter flacidez. A próxima dúvida, gente, ela surge bastante, que é o seguinte: se a cera ela causa queimadura? E sim, a cera ela pode causar queimaduras. Nós profissionais, ou se você usa em você mesmo, a gente tem que controlar a temperatura daquela cera. Quando a cera ela fica muito líquida, extremamente líquida, é um sinal de que ela está extremamente quente. Então, se você usar na sua cliente, é certeza que você vai queimar. Outra coisa também, eu como profissional, o que eu faço é sempre antes de já ir colocar na cliente a cera, eu sempre testo ela aqui no meu pulso. Essa dúvida eu achei sensacional e extremamente importante de trazer aqui para vocês, que é o seguinte: a cera quente, ela causa mancha no rosto? E vamos lá, gente, deixa eu explicar para vocês. O fato de você usar cera não necessariamente vai te trazer manchas no rosto, mas depende muito de você, depende muito da sua pele e depende principalmente da sua genética. Por exemplo, você não sabe que você tem um melasma. Você tem um melasma, mas ele tá ali adormecido ou você ainda não consegue ver ele a olho nu. E a gente sabe que o que ativa o melasma é a temperatura, é o calor, é o sol. Gente, provavelmente vai estar barulho, me desculpa, mas era o único horário que eu tenho disponível para estar gravando aqui. Mas voltando, a gente sabe, né, como eu falei, que o que ativa o melasma é o sol. Tanto é que mulheres que têm melasma, quando fica muito exposta ao sol, sempre aparece com aqui mais escurinho, enfim, dependendo da região onde é o seu melasma. E aí a gente vem o quê? Com a cera quente. E o que que ativa o melasma que eu falei pra vocês? A temperatura, o calor. Então a cera quente ela pode sim ativar
esse melasma, e aí com o passar do tempo, você tá lá se depilando, principalmente o buço, que isso eu vejo assim em quase 70% das minhas clientes lá do estúdio, que é que com o passar dos anos, elas falam: do nada eu fiquei com essa mancha no meu bigode. E aí é que tá o problema, é que não foi do nada, foi essa quentura, foi essa temperatura da cera quente que foi despertando o seu melasma. E o melasma é assim, gente, tem hora que a gente consegue ver ele a olho nu e tem horas que parece que você não tem nada. Eu, por exemplo, gente, eu faço o meu buço, eu não faço na cera, tá? Eu faço na Gillette. Eu faço aqui na Gillette porque eu sou uma pessoa morena. Então, para eu manchar o meu rosto é muito simples, é muito fácil. Então, eu não gosto de usar cera no meu rosto, eu prefiro usar a Gillette, a navalha. A próxima curiosidade que surge, né, o próximo mito ou verdade que vamos responder é se a cera ela diminui a quantidade de pelo. E sim, gente, isso é verdade. A cera, com o passar dos usos, com o passar do tempo, ela pode sim diminuir você ter essa sensação de que ela está diminuindo o seu pelo, porque o seu pelo ele vai ter mais tempo, né, para ele ter todo o processo que ele tem, porque o nosso pelo ele tem três processos, três fases. Que a primeira é a fase anágena, que é a fase de crescimento dele. A segunda fase é a catágena, que é a fase de repouso, que ele tá ali tranquilinho. E a terceira fase é a fase telógena, que é a fase de desprendimento, né? Que é aquela fase onde você passa a mão ou você vai limpar a sua sobrancelha, cai ali um pelinho, é porque ele entrou nessa terceira fase. Então, com o uso da cera, né, a longo prazo, ele vai meio que perdendo a força. E aí você começa a perceber que tem um lugar que nasce, tem outro lugar que não nasce, fica falhado. Então sim, isso é verdade, a cera ela pode ir diminuindo a quantidade de pelos. Essa dúvida também é bastante interessante, que é o seguinte: a cera é indicada para epilação facial? Sim, ela é indicada. Muita gente usa a cera quente para fazer a depilação facial porque se incomoda com os pelinhos que nascem no rosto. Eu, como esteticista, o que eu falo pra você, amiga, não faça isso não. Por favor, não faça isso não. Gente, vamos lá. Eu te aconselho, eu preciso depilar o meu rosto. O que eu te aconselho é ou você fazer um dermaplane. Muita gente também não aconselha, mas eu não vejo nada de mal em você fazer isso. Eu prefiro 1000 vezes fazer isso do que fazer o uso da cera. E, gente, eu deixei a principal dúvida que ronda a nossa vida desde quando surgiu a depilação, eu deixei para o final, que é o seguinte: a Gillette, afinal, né? A Gillette, ela engrossa ou não os pelos? Gente, isso é um grande mito que foi levado e é levado até os dias de hoje como uma grande verdade. Não existe isso, gente. Aí você deve estar já digitando aí, mas quando eu depilo as minhas pernas na Gillette, meus pelos ficam todos espetados e mais grossos. Calma. Eu falei pra vocês que os nossos pelos, eles possuem três fases. Ou seja, gente, quando a gente usa cera, ela retira o pelo por completo. Então, quando o próximo pelo vai nascer, ele ainda vai fazer o quê? A primeira fase, aí ele vai entrar na segunda fase, e aí ele vai entrar na terceira fase, beleza? Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro da gente entender. Por exemplo, nosso cabelo. Quando o nosso cabelo tá ali grande, as pontas começam a ficar rala, fina, o que a gente faz? A gente pega a tesoura e corta aquelas pontas ralas e finas, não é isso? É exatamente isso, a Gillette é como se fosse a tesoura cortando aquelas pontas ralas e finas. Aí quando você corta, você olha pro teu cabelo, para as pontas que ficaram, tá aquela coisa encorpada, aquele cabelo que parece que tá mais cheio, que tá mais volumoso, mas o que você fez foi realmente só cortar ali as pontinhas. A Gillette é a mesma coisa, gente. Ele acaba ali cortando o meio do pelo e aí vai nascer os outros pelos. E aí os outros pelos vão fazer o quê? Vão entrar na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase e ele vai empurrando aquele pedaço que ficou pra dentro, que a Gillette não conseguiu retirar. Então,
ele nasce como se fosse mais grosso, mas na verdade não é que alterou a estrutura dele, ele acabou ficando um pelo grosso. Bom, gente, se ficou alguma dúvida, né, se você tem alguma dúvida que não foi respondido nesse vídeo sobre depilação, comenta aqui embaixo que quem sabe a gente não traz a parte 2. Outra coisa também, gente, diferença entre depilação e epilação é que a epilação, ela não é feita por meio de lâminas. A depilação, ela envolve lâminas, ou seja, navalha, gilete. Já a epilação é quando você usa a cera, não usa nenhum instrumento ali, nenhuma lâmina para isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal, gente. Tchau, tchau!